Olá, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de manifestar aí a minha gratidão por estar participando de mais um encontro científico do Labim e reencontrar mesmo que virtualmente os colegas do doutorado, os professores, doutores e principalmente o professor Estélio aí, né, que já está em plena recuperação e presente aqui junto com a gente. Eu sou Carlos Nogueira, sou aluno do doutorado em enfermagem em biociências, da turma de 2019, e tenho como orientador o professor doutor Estélio Henrique Martins Dantas. E seguindo aí na linha da flexibilidade, depois da apresentação do Kaká, e também, assim como o Kaká mencionou, esse projeto ele sofreu alterações nas variáveis metodológicas do estudo em relação ao projeto original, em função da pandemia, para que eu pudesse realizar minha coleta de dados de forma presencial, que graças a Deus aconteceu no final do ano. Lógico que tive que me adaptar e seguir todos os protocolos, rigidamente todos os protocolos de segurança e prevenção do Covid. Mas vamos então à apresentação. Estão visualizando aí a segundo slide? Ok? Me deem um feedback, por favor. Beleza. Então, nós partimos da seguinte situação, problema do nosso estudo. Só vou voltar aqui, porque eu esqueci de explicitar aí o tema, né, do nosso estudo. Respostas inflamatórias induzidas pelo treinamento de flexibilidade com duas distintas intensidades. E aí nós partimos da seguinte situação problema, que as evidências sobre as respostas inflamatórias induzidas pelo treinamento da flexibilidade com distintas intensidades são escassas na literatura, evidenciando uma lacuna do conhecimento acerca deste tema. Esse fato dificulta um melhor entendimento dos mecanismos fisiológicos da adaptação decorrentes de alterações dessa variável metodológica de treinamento e o monitoramento das respostas adaptativas para estabelecimento adequado entre a sobrecarga aplicada e a recuperação. Ou seja, embora os parâmetros quantitativos do treinamento, flexibilidade, como duração, frequência, sejam importantes, aqui especificamente nós vamos atentar para um critério qualitativo, que também é pouco estudado, que é a intensidade de aplicação da flexibilidade, que no caso é a nossa variável independente. Visto que a intensidade de aplicação da flexibilidade ela pode ser uma das responsáveis pela recuperação adequada, regeneração e adaptação dos tecidos musculoesqueléticos e conjuntivo ao treinamento, competição ou reabilitação de lesões. O nosso referencial teórico, o estado da arte, ele é norteado por uma revisão sistemática, uma revisão sistemática qualitativa, não houve meta-análise, que já foi submetida à revista Cultura, Ciência e Deporte, que ela é B1, no Qualis vigente, tem aí o SJR de 0,4, e ela está em avaliação. E agora eu vou pontuar aqui eu vou apresentar alguns pontos principais dessa revisão sistemática, que é intitulada como Respostas Inflamatórias Agudas ao Treinamento de Flexibilidade, uma revisão sistemática, que teve como objetivo avaliar sistematicamente as evidências científicas disponíveis sobre a efetividade e segurança do treinamento de flexibilidade em diferentes intensidades sobre as respostas inflamatórias agudas em homens adultos. Foi realizada uma busca eletrônica nas bases Medline, via portal PubMed, na Cochrane Library, Web of Science e Scopus, que são consideradas aí as principais bases de dados para a elaboração de revisões temáticas, e também a busca manual nas listas de referências dos estudos relevantes.
A questão de pesquisa e estratégia utilizadas foram baseadas no modelo PICO, e foram incluídos estudos envolvendo os participantes adultos, 18 a 45 anos, artigos completos publicados em inglês, espanhol e português, e sem restrição de ano de publicação. A busca dos artigos, que foi uma busca sensibilizada, foi elaborada uma estratégia de busca para uma busca sensibilizada, foi realizada no mês de junho de 2020, e a revisão sistemática ela foi registrada na base de registro do Próspero, e já temos aí o número do protocolo. A revisão sistemática também seguiu o guia Prisma para elaboração de revisões temáticas e meta-análise, e aqui nós podemos visualizar o Prisma Flow com toda a estrutura de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos. Na busca inicial nós recuperamos 1.012 artigos em cada uma dessas bases aqui, de acordo com cada uma dessas bases, mais 2 artigos que foram identificados através da busca manual. Depois de eliminar as duplicatas, os juízes avaliaram, através do aplicativo, do aplicativo Ryan, os artigos pelo título e resumo, no qual eles avaliaram 655 artigos. Desses artigos, apenas 16 foram selecionados para a leitura do texto completo, e na leitura do texto completo, foram excluídos 13 artigos de acordo com cada característica específica. E, ao final, restaram aí, foram elegíveis apenas 3 artigos para a análise dos dados e discussão e conclusão. O que identifica realmente uma lacuna no conhecimento sobre o tema e justificando a necessidade de desenvolver um estudo primário sobre a flexibilidade e respostas inflamatórias. E aqui está a tabela com as características dos 3 estudos incluídos. Foram 3 estudos, um ensaio clínico randomizados e 2 ensaios clínicos não randomizados. Aqui no segundo está escrito diferente, né, o desenho do estudo. O primeiro estudo, ele teve 3 grupos, 2 grupos com diferentes intensidades e um grupo controle, e o primeiro estudo, ele combinou a flexibilidade, o flexionamento com o exercício excêntrico, e teve como desfecho a avaliação dos níveis de proteína C reativa de alta sensibilidade, e também não está aqui, mas porque houve uma perda das amostras, e avaliaram também a interleucina 6 e o TNF-alfa. E os demais, o outro estudo, ele avaliou 11 atletas recreativos, foi um ensaio clínico não randomizado, de grupo único, no qual os participantes passaram por 3 condições em diferentes intensidades, e teve como desfecho a avaliação da proteína C reativa de alta sensibilidade, basal, e 24 horas após o exercício em ambas as condições. E o terceiro, também um ensaio clínico não randomizado, 12 homens recreacionalmente ativos, eles participaram de 2 condições, uma condição de flexionamento e uma condição de controle, e teve como desfecho a avaliação da proteína C reativa de alta sensibilidade, interleucina 6, interleucina beta, e TNF-alfa, basal, e 24 horas após, em ambas as condições. E a conclusão da revisão sistemática é a seguinte: a evidência disponível sugere que o flexionamento, em combinação com o exercício excêntrico não habitual ou aplicado isoladamente, estão associados a uma possível resposta inflamatória aguda, mesmo que não significativa. Na base de evidências, nos níveis dos artigos incluídos nessa revisão, que foram apenas 3 artigos, os resultados devem ser interpretados com cautela. Portanto, pesquisas futuras com maior qualidade metodológica, envolvendo as variáveis estudadas, poderão esclarecer melhor os resultados encontrados até o momento.
Daí partimos para o objetivo do nosso estudo. Objetivo geral, que foi analisar os efeitos agudos da aplicação do treinamento de flexibilidade com duas distintas intensidades, alongamento e flexionamento, sobre as respostas inflamatórias em militares treinados. Os objetivos específicos foi, o primeiro, analisar o efeito agudo do alongamento passivo estático sobre as respostas inflamatórias, proteína C reativa, interleucina 6, interleucina 10 em militares treinados. E o segundo objetivo específico, analisar o efeito agudo do flexionamento passivo estático sobre as respostas inflamatórias em militares treinados. A hipótese substantiva, o estudo antecipa que a aplicação do treinamento de flexibilidade com duas distintas intensidades promoverá aumentos nos marcadores inflamatórios e proteínas reativas em militares treinados. E a hipótese nula antecipa que não ocorrerão aumentos nos marcadores inflamatórios e PCR com a aplicação do alongamento e flexionamento passivo estático em militares treinados. E aqui são as duas hipóteses derivadas, H1 e H2, relacionadas a cada objetivo específico. E aqui são os tópicos da revisão de literatura do nosso estudo, que poderá ter acréscimo de outros tópicos assim que outro artigo, assim que a revisão sistemática for publicada, e um outro artigo que está em andamento também, que é treinamento da flexibilidade, inflamação, as citocinas, proteína C reativa, e treinamento de flexibilidade e respostas inflamatórias. O delineamento do estudo, o nosso estudo é um ensaio clínico não randomizado, quase experimental. Mas ele é não randomizado porque nós não tivemos um grupo controle em separado, apesar de ter sido randomizados em 2 grupos, alongamento e flexionamento, mas não tivemos um grupo controle. Nos próprios grupos, eles eram controles deles mesmos. O universo foram 448 militares do sexo masculino, alunos do ensino médio em regime de internato do curso preparatório de cadetes do ar, CPK, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E a amostra final foi constituída por 28 militares jovens, 18 e 19 anos, treinados, eles todos pertencentes ao grupo de treinamento físico militar, da seção de educação física, do sexo masculino, que foram ordenados randomicamente através de um programa de randomização para pesquisa, o randomizer, para participarem de 2 grupos com 14 participantes cada. Ressalto que o cálculo do tamanho amostral foi realizado através do software G-Power, no qual determinou um N de 28 participantes. E a metodologia, ela segue da seguinte forma: a divulgação do estudo foi feita através de foi realizada uma palestra sobre o tema para o efetivo de alunos. Os voluntários, eles foram convidados a participarem da pesquisa, uma amostragem não probabilística, caracterizando a amostra como uma amostra de conveniência. Teve uma avaliação da predisposição para a participação na pesquisa, que foi uma avaliação individual, justamente por conta da rotina dos alunos, principalmente no final do ano. A coleta de dados foi realizada agora no mês de novembro. Então, aqueles alunos que estavam com uma rotina apertada, principalmente por conta de atribuições na divisão de ensino, não puderam participar, apesar do interesse. Foi feita uma anamnese através de uma entrevista individual. Os voluntários participaram, eles foram analisados foram incluídos quanto aos critérios de inclusão e exclusão, e assinaram os participantes da pesquisa, da amostra, eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Aqui os critérios de inclusão: idade entre 18 e 23 anos, sexo masculino, integrantes da turma de TFM, com liberação médica para realização de exercícios físicos verificados através da inspeção de saúde da aeronáutica, que eu recebi uma lista de apto do corpo de alunos da escola, e ter respondido negativamente todas as perguntas do questionário de prontidão para atividade física ou PARQ. Como critérios de exclusão,
foram excluídos os alunos que apresentaram qualquer condição aguda ou crônica de saúde que pudesse comprometer ou constituir fator de impedimento à realização das atividades, que utilizaram medicamentos que pudessem alterar o metabolismo e medicamentos com ação anti-inflamatória, que possuíssem doenças endócrinas pré-estabelecidas, cardiopatia, hipertensão arterial, asma não controlada, quaisquer condições musculoesqueléticas que pudesse servir de fator interveniente à prática da atividade e que possuíssem distúrbios neurológicos ou fizessem uso de medicamentos que pudessem causar distúrbios de atenção. Aqui nós temos o fluxograma da amostragem. Nós tivemos uma amostra inicial de 30 participantes, divididos em grupo alongamento, foram divididos randomicamente em grupo alongamento e grupo flexionamento, cada grupo com 15 participantes. Só que, depois da coleta sanguínea, quando eu estava com os resultados em mãos, houve a necessidade de excluir um participante de cada grupo, porque apresentaram valores de referências para interleucina 10 basal acima de 9,1 pgmol. Então, eles foram excluídos, porque os valores eram discrepantes. Então, finalmente, a amostra foi constituída por 28 participantes, 14 do grupo alongamento e 14 do grupo flexionamento. No primeiro dia da coleta de dados, os participantes eles passaram por uma avaliação antropométrica, massa corporal, estatura, dobras cutâneas, a equação de Jackson e Pollock foi utilizada para calcular a densidade corporal e o percentual de gordura foi estimado pela equação de Siri, e também foram avaliados quanto ao nível de flexibilidade através do protocolo LabFit Gonometria, Dantas, Carvalho, Fonseca, 97, para os movimentos de flexão e extensão horizontal do ombro e flexão e extensão do quadril, que foram os mesmos movimentos utilizados na rotina experimental. Aqui são algumas imagens da gonometria, da avaliação da gonometria, da avaliação do nível de flexibilidade através da gonometria. E quanto aos marcadores de resposta inflamatória, houve a mensuração da PCR e citocinas inflamatórias, a interleucina 6 e a interleucina 10, que foram coletadas no basal, pré-exercício, imediatamente após o exercício e 24 horas pós-exercício. A análise da PCR foi feita através do método imunoturbidimétrico com latex, e a análise da interleucina 6 e da interleucina 10, com seus respectivos kits, através do método de quimioluminescência. Para verificações da interleucina 6 e interleucina 10, teve uma sensibilidade analítica que foi menor que 0,2 pgmol para a interleucina 6 e menor que 0,5 pgmol para a interleucina 10. Valores abaixo desses referenciados aqui, o método ele não foi sensível para poder passar esses resultados. E as análises elas foram realizadas pelo laboratório Júlio Vargas de Barbacena. E aqui são os parâmetros sanguíneos, né, como foi feita a coleta sanguínea, tá, foi utilizado o sistema de coleta a vácuo, com troca de agulha, seguindo todos os protocolos, né, de boas práticas aí, com os EPIs adequados, enfim. Eu vou passar para o próximo slide, porque aqui é mais informativo. A obtenção da taxa do esforço percebido durante a realização do procedimento experimental, né, dos exercícios de alongamento e flexionamento, foi feita através do Perflex, e aqui o quadro do Perflex, com os valores aí de 31,60, o nível de 31,60 para alongamento e 61,80 para o grupo flexionamento. E eu separei os alunos depois da randomização, no dia do procedimento experimental, por pulseirinhas da cor, né, correspondente à escala do Perflex. Então, os participantes do grupo alongamento estavam com uma pulseirinha verde, os participantes do grupo
flexionamento com uma pulseirinha amarela. E aqui o procedimento experimental do meu estudo. Primeiro dia foi realizado em 3 dias. Primeiro dia, avaliação antropométrica e gonometria. No segundo dia, houve uma coleta sanguínea basal, pré-exercício. A rotina experimental para o grupo alongamento, 3 séries de 10 segundos. Eu esqueci de colocar aqui, mas 10 segundos de recuperação, de repouso, e com um nível de intensidade 31 a 60 do perflex. E o flexionamento, 3 séries de 30, também 10 segundos de recuperação, de intervalo, né, com o nível de intensidade do flexionamento 61 a 80 do perflex. Imediatamente após a rotina experimental, houve uma outra coleta, a coleta sanguínea pós, e num terceiro dia, os alunos, os participantes, no mesmo horário, eles foram 24 horas após, eles tiveram uma terceira coleta sanguínea. Informo também, porque eu não sei se vai estar no próximo slide, mas eu já lembrei aqui, que os participantes do estudo, eles foram orientados a não realizarem atividade física 48 horas antes do procedimento experimental, assim como absterem-se da ingestão de álcool. E aqui, algumas imagens da rotina de flexibilidade. Dá para visualizar aqui o quadrinho do Perflex, para o aluno ele identificar qual a intensidade que estava sendo aplicado, o alongamento ou o flexionamento, e também estou seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção aí do Covid, que daqui para frente vão fazer parte aí de todos os procedimentos experimentais e coleta de dados. Aqui os movimentos de flexão e extensão do quadril. Essa imagem aqui não é uma tortura, foi uma forma que eu achei mais conveniente para poder estabilizar a outra perna e o quadril do aluno. Aqui a foto da coleta sanguínea, que foi realizada pelo laboratório Júlio Vargas, aqui as enfermeiras responsáveis, seguindo todos os protocolos de coleta sanguínea. E o controle alimentar, ou seja, os alunos eles preencheram um questionário de frequência do consumo alimentar, uma semana antes, depois do briefing da palestra. O controle e acompanhamento da ingestão alimentar dos participantes da pesquisa na semana anterior foi feita por um nutricionista da nossa equipe, através de um grupo do WhatsApp, que tinha somente os participantes da pesquisa, e o nutricionista, no qual os alunos relatavam a alimentação, e o nutricionista ele postava as dicas, e conforme eles atuariam dentro das limitações do rancho da escola, que são militares internos, né? E a hidratação durante o exercício, né, no dia da coleta, cada indivíduo foi orientado, aqui está será, tem que mudar, porque já teve a coleta, graças a Deus, foi orientado a ingerir 5 a 7 mililitros de água por quilograma de peso corporal logo ao acordar nos dias de sessão de análise. Ética de pesquisa, o presente estudo atendeu às normas para a realização de pesquisa em seres humanos, de acordo com a Resolução 466 de 2012. Todos os participantes assinaram o TCLE, e o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unirio, sob o número do CAI, né, com esse número aqui, segundo este parecer. Após a apreciação ética, o experimento foi aprovado, segundo este parecer aqui, ó, que determina aí a aprovação do estudo junto ao Comitê de Ética. Quanto à análise dos dados, que é a nossa próxima etapa, se os dados eles forem paramétricos, nós vamos utilizar a Nova Two-Way para medidas repetidas, com o Portion de Tuck. Esfericidade poderá ser utilizado o teste de, não sei falar o nome aqui, Macaulay, com correção de Greenhouse-Gaser, teste de correlação de Pearson
e média e desvio padrão, por serem dados paramétricos. A estatística descritiva através de média e desvio padrão. O valor de P menor que 0,05 e o cálculo do tamanho do efeito de Cohen. E para a estatística não paramétrica, teste de Kurzweil-Wallace, que é o correspondente ao ANOVA, post-hoc-Dedan, teste de correlação de Spearman, e a estatística descritiva através da mediana em intervalo interquartil, P 0,05, e também o tamanho do efeito de Cohen. O nosso cronograma ele está seguindo de acordo com o que foi estabelecido, graças à realização da coleta no final do ano passado, e passamos agora para a etapa da análise estatística e elaboração da tese, se Deus quiser. E, como artigo publicado de uma variável, da variável flexibilidade, como aluno do doutorado, temos aqui o artigo que foi publicado em 2019, efeitos do treinamento da flexibilidade com diferentes volumes e intensidades na performance do salto vertical em mulheres adultas. Muito obrigado, deixo aqui o meu e-mail, e se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, estou às ordens.